Falar sobre saúde no quadro Piracicaba Agora. A sua saúde aqui você acompanha com a Unimed. Pode soltar. Estou recebendo aqui o doutor Cláudio Eduardo de Freitas, médico cooperado da Unimed, graduado e especializado em otorrinolaringologia pela Escola Paulista de Medicina, Unesp. Prazer em recebê-lo aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Obrigado pela presença. E ele está aqui hoje no nosso quadro, nós vamos falar sobre labirintite. Labirintite, né? Para a gente entender um pouquinho mais, Cláudio, vamos explicar para quem está em casa o que é labirintite. Labirintite. Labirintite se refere a inúmeras doenças que têm em comum o seguinte: elas acometem um órgão que chama labirinto, que nós temos dois, que fica nessa região, no crânio, nessa parte que chama osso temporal. Nossa, é um órgão muito importante, que ele controla duas coisas, basicamente: o equilíbrio e a audição. Perfeito, perfeito. Como a gente pode ver aqui, ó, este órgão, labirinto, fica dentro deste osso. E ele tem duas funções importantes: perceber a posição do corpo no espaço e nos permitir controlar o equilíbrio parados ou em movimento. Olha só. E a capacidade de ouvir. Podemos chamar de labirintite todas as doenças que façam esse órgão funcionar mal, a despeito desse termo ser incorreto. Labirintite, a gente pensa numa inflamação do labirinto. Ok. Coisa muito rara. Historicamente era uma coisa há décadas atrás muito frequente, devido a uma doença que foi muito endêmica, a sífilis, mas hoje em dia é raríssima. Raríssimo. Então, labirintite propriamente dito existe ainda, mas é raro. O termo correto seria labirintopatias, doenças do labirinto. Uma coisa importante a esclarecer: é uma doença que não acomete estruturas intracranianas. Não é o cérebro, não é o cerebelo. É uma doença periférica. Perfeito, perfeito. Seria que pode ter uma causa externa também, no caso, ligado com nossa audição? Um barulho muito alto, ou de repente estou na praia. Sim. Tem a ver também, doutor, ou não? As causas são inúmeras. Daqui a pouco nós vamos elencá-las. Mas entre elas, exposição ao ruído, infecções que acometam a orelha externa, a orelha média, barotraumas, traumas de avião ou outras situações podem acometer o labirinto, sim. Perfeito. São inúmeras as causas. Estamos ao vivo aqui participando conosco, né? O doutor Cláudio Eduardo, ele que é da Unimed Piracicaba, estamos falando sobre labirintite. Você tem alguma dúvida? Pode ligar para nós, 2534-1234, ou então pelo WhatsApp. O WhatsApp é o 99141-1048. Pergunta com a Aline. Pois não, Aline? Doutor Cláudio, a gente gostaria de explicar para o pessoal quais são os sintomas, né? Os primeiros sintomas que a labirintite dá para o paciente. Ok, é uma boa pergunta. As pessoas às vezes me perguntam: será que eu tenho uma labirintite? Bom, você vai pensar em labirintite quando você tiver uma tontura, que podem ser dos mais diversos tipos, mas a característica mais comum é ser rotatória. A pessoa tem uma sensação que ela gira ao redor do ambiente, ou o contrário, o ambiente gira. Tontura rotatória, que tem um apelido, que tem uma nomenclatura, que é vertigem. Vertigem é um tipo específico de tontura rotatória, que é uma característica muito forte na doença do labirinto. Mas tonturas não rotatórias, do tipo flutuação, instabilidade, marcha tendendo para um lado ou para o outro, também pode ocorrer nas labirintopatias ou nas labirintites, vamos usar assim. Sim. Mas há outros sintomas importantes. Um muito importante: piora com o movimento de cabeça. Então, quando você tem uma tontura, que quando você movimenta a sua cabeça, o sintoma piora, é muito sugestivo. Sintomas que a gente chama de neurovegetativos: sudorese, taquicardia, palidez, náuseas ou vômitos, é muito frequente. Alterações da audição associadas à tontura. Por exemplo, a audição fica irritada com certos barulhos, ou a audição piora momentaneamente, ou há um zumbido. Isso também é muito frequente. E mais raramente, sintomas psíquicos: medo, ansiedade, decorrentes da instabilidade. Na maioria das vezes, ocorre como consequência do desequilíbrio. Mas em outras situações pode ser a causa principal. Perfeito. Estamos ao vivo aqui com o doutor Cláudio Eduardo. Se você tiver pergunta, pode participar conosco. Eu sei que está chegando pergunta com a Maria, mas vamos primeiro para o telefone. Alô, boa noite. Boa noite, quem está falando? Luiz. Ô Luiz, tudo bem? Você fala de qual bairro? Então tá bom. Qual o seu bairro? É Vila Resende. Vila Resende. Pois não, Luiz, pode fazer sua pergunta, fique à vontade. É o seguinte, Neto, eu tenho problema de pressão alta.
E quando a minha pressão está meia alta, eu sinto uma atordoação, assim. Queria saber se isso aí tem algo a ver com a labirintite ou labirinto. Pois não. Obrigado pela participação. Valeu, obrigado. Valeu, um forte abraço. Pois não, doutor. Obrigado pela pergunta. É uma boa pergunta. Sim, tem muita relação. Só que é necessário diferenciar duas situações diferentes. Se eu estou tonto, desequilibrado por uma doença do labirinto, eu estou ansioso, estou com medo, estou nervoso. Certo. A minha pressão vai subir. Então, se eu for procurar atendimento médico, eu vou verificar que ela está alta. Ela vai estar alta. Só que eu tenho que analisar os outros fatores envolvidos para concluir se a causa inicial foi uma disfunção labiríntica. Sim. Ou se, na verdade, a pressão alta por si só está causando aqueles sintomas. Então, as características da tontura, os sintomas associados, me dão uma dica. A gente vai montando o quebra-cabeça com sintomas e chega uma imagem clara. Então, a pressão alta pode levar ao labirinto, todavia, pessoas com pressão normal, mediante uma crise labiríntica, podem ter a pressão aferida como anormal naquele momento. Para a gente destacar mais uma vez, doutor, tem telefone, eu já vou passar já o telefone, vamos só destacar quais são, então, as tonturas relacionadas com o labirinto, para a gente entender um pouco mais. As tonturas podem ser de muitos tipos, mas a mais característica de todas, a mais frequente, é uma tontura de caráter rotatório. É aquela que você olha, doutor, você vê a sala fazendo assim, ó, passando da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, seria isso? Isso, e principalmente relacionada com uma coisa muito importante. Você movimentou a cabeça ou fez movimentos oculares repetitivos. Por exemplo, estou deitado na minha cama, me posiciono naquela posição mais confortável para dormir. Fico zonzo. Isso não tem nada a ver com a pressão, isso não tem nada a ver com a glicemia. Certo. Eu mexi a cabeça, meu labirinto teve que trabalhar, ele não está bom, ele manda uma informação incorreta, eu fico zonzo. Então, isso é muito característico, não tem a ver com estou sentado, levantei, ou estava deitado, levantei. Outra característica muito importante, geralmente tem sintomas auditivos. Eu tenho associados. Um barulho, uma pressão no ouvido, mas as outras tonturas, que não são exclusivas do labirinto, como flutuação, sinto que estou pisando em ovos, sinto que vou cair, podem ser labirínticas também. Não são mais comuns, mas podem ser labirínticas. Perfeito. Vamos atender o telefone, tem participação conosco aqui, ao vivo, 19 horas. Alô, boa noite. Boa noite, Renato. Simão do Gil. Ô, Simão, tudo bem? Queria saber do Dr. Cláudio se o fato das pessoas como eu mesmo, por exemplo, abaixar e levantar e de repente dar tontura tem alguma coisa a ver com labirintite. Boa pergunta, pois não. Ok, esse sintoma pode ser compatível com labirintite, mas lembre daquilo que eu falei. Quando você tem uma tontura, quando você se levanta e a tem, você tem que pensar também em outras coisas, que envolvem o quê? A perfusão de sangue cerebral, como hipotensão postural ou outros tipos de hipotensão. Mas a doença labiríntica pode ter isso também. Precisamos avaliar outros fatores para chegar a uma resposta mais adequada. Estamos ao vivo com o programa Piracicaba agora. A Lili tem pergunta. Primeiro a Maria no WhatsApp. Pois não, Maria? No WhatsApp, doutora Eliana, ela diz que está tratando de vertigem postural. Queria que perguntasse ao doutor se as crises estão relacionadas ao estresse ou outros fatores e quais seriam, né? Ela sofre de vertigem postural benigna, que já foi diagnosticada, inclusive. Tá. Entre os vários tipos de labirintite, Maria, a vertigem postural paroxística benigna, VPPB, é um tipo muito particular. A relação do estresse com o desequilíbrio, ela é muito hiperestimada. Na maioria das vezes, ele é um fator adjuvante, ele é um fator envolvido, um gatilho que pioram as crises. Mas há outros fatores principais. O estresse, a ansiedade, raramente é o motivo principal. Na FPPB, especificamente, o estresse tem pouca influência, porque é um tipo muito particular, onde há uma pequena alteração, que existem algumas estruturas ali, que chamam otolitos, ou alguns chamam de calcificações, né, granulações calcárias, que estão numa posição errada, e quando a pessoa movimenta a cabeça, estimulam alguns órgãos e vem a tontura. Isso tem relação nenhuma com o estresse, esse tipo em particular, mas a maioria das outras causas tem alguma relação maior ou menor com o estresse. Esse tipo menos. Ela pergunta se tem cura, doutor. Esse tratamento que ela está fazendo vai chegar à cura. Tem cura na maioria das vezes. É um dos tipos mais satisfatórios para se tratar. Porque essas estruturas, que são os otolitos, que estão posicionadas erroneamente, podem ser colocadas na posição correta, com algumas manobras, com algumas terapias. E uma vez que isso ocorre, o quadro clínico praticamente cessa. Tem cura sim. Perfeito.
Doutor, deixa eu falar uma curiosidade agora. Quando criança, como adorava fazer isso? Roda, 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 até cair no chão, ver tudo tonto. Isso tem a ver com o labirinto. Uma criança quando roda no chão, brincando, e vê a tontura, tem a ver com o labirinto? Tem a ver, mas isso não é uma disfunção, né, Neto? Não, é provocado, mas nós pode vamos causar? Não, brinquei muito com isso e agora fiquei com labirintite, doutor. Não tem essa culpa. Isso é uma estimulação e é uma reação normal, ficar zonzo, mas isso não vai predispor a um mau funcionamento futuro, isso não. Perfeito, Doutor Cláudio, então quais são as causas realmente da labirintite? Quais os motivos, né, que podem desenvolver muito labirintite? Legal. As causas são várias. As mais importantes são as causas que falamos metabólicas. O que vamos falar como metabólicas? São situações muito importantes no organismo, que envolvem muitos órgãos e sistemas, que afetam o labirinto. Por exemplo, funcionamento dos açúcares sanguíneos, da insulina. Pode afetar. Ou hipoglicemia, ou diabetes, afeta. As gorduras sanguíneas alteradas, altos níveis, baixo controle, colesterol, triglicérides, o ácido úrico, afetam. Alterações hormonais tão frequentes, tiroidianas nas mulheres, mas nos homens também. Dos hormônios gonadais, sexuais, masculinos, mais comum nas mulheres, pelas alterações ao longo da vida, mas também nos homens. Então, as doenças metabólicas, que são doenças sistêmicas, que injuriam, que machucam, que afetam o labirinto, levando cada vez ele a ficar mais propenso a ficar disfuncional. Primeira causa. Segunda causa, vasculares. As vasculares estão ligadas também às metabólicas, mas é um outro mecanismo. Minhas gorduras sanguíneas altas, meu ácido úrico alto, minha glicemia alta, entupimento de vasos, má circulação, é uma causa mais comum na velhice, né? Mas é uma causa importante. Tóxicas, muitas coisas são tóxicas, Neto. Sim. O café, o excesso de café é tóxico para o sistema labiríntico. O café, o álcool, inúmeras drogas para tratamento, não drogas de abuso. Sim, drogas para coração, drogas para rim, antibióticos, causas tóxicas, causas traumáticas. Posso ter um trauma craniano, com ou sem fratura craniana. Pela própria concussão, eu posso ter um mau funcionamento labiríntico. E raramente, felizmente, causas tumorais. Posso ter tumores da orelha média, ou dos nervos auditivos, ou do próprio labirinto, que pode dar mal função do labirinto, labirintite. Perfeito. Olha, nós temos participação pelo WhatsApp, o telefone está tocando também. Vamos primeiro para o WhatsApp, é isso, Maria? Pois não, vamos lá. Pergunta do Alex, doutor, lá do bairro Ari Coelho. Ele diz que quando está andando, a visão fica escura e embaçada e fica com tontura, né? Isso pode estar relacionado à labirintite? Ok. Entre os sintomas que você me perguntou, eu não citei um que é menos comum, que chama borramento visual. Existe um movimento anormal dos olhos que chama nistagmo. Quando o meu labirinto está ruim, eu tenho um movimento de correção que uma pessoa saudável não tem, que pode me causar um certo borramento do campo visual. Mas não é exatamente uma vista escurecida. Então, quando eu ando, meu labirinto é ativado, ele responde mal, meus olhos respondem com movimento anormal. Pode ocorrer alterações visuais, mas no caso da pergunta dele, eu tenho certa dúvida, precisaria esclarecer mais, porque escurecimento visual não é bem isso que ocorre. Olha, a gente vai fazer, eu sei que tem mais participação, tem telefone também. A gente vai fazer um rápido intervalo. Eu gostaria de também, vou deixar uma pergunta para o doutor aqui para ele responder logo depois do intervalo. A pessoa pode desenvolver o problema do labirinto, né? Quais são os fatores que possa vir a desenvolver problemas do labirinto? Você vai ver daqui a pouquinho essa resposta depois do intervalo. É rápido o intervalo, não sai daí, a gente volta já. A Unimed Piracicaba enumera tudo o que tem de melhor para oferecer a você. O mais completo plano de saúde da cidade e região. Só a cooperativa médica líder em Piracicaba conta com mais de 590 médicos cooperados. Programas de medicina preventiva. Pronto atendimento adulto, infantil, ortopédico e ginecológico. E o melhor, você. Vendas 19 34 17 1800. Unimed Piracicaba, 47 anos de muita saúde. De volta com o programa Piracicaba Agora, estamos no quadro Saúde Agora, oferecimento da Unimed Piracicaba. Toda sexta-feira aqui a participação de um doutor, de um médico aqui, trazendo informações para o público de Piracicaba e região. Bom, doutor, quais são os fatores de risco que podem levar uma pessoa a desenvolver a labirintite?
Esta pergunta é uma pergunta que tem uma resposta muito boa, Neto. São as coisas que nós não queremos fazer. Se as doenças metabólicas são as causas principais, manter o meu nível de glicose bom, minhas gorduras baixas, meu ácido úrico baixo, envolve hábitos, como comer, o quanto comer, o que comer, equilibrado, sem muito açúcar, sem muito sal, sem muita gordura, exercícios regulares. Então, se eu controlo essas doenças, como a hipoglicemia ou a hiperglicemia, né, que é o diabetes, meu ácido úrico, meu colesterol, meu triglicérides, minha tireoide, dificilmente eu vou ter doenças do labirinto, ou vou retardá-las. Mas isso envolve muitos hábitos, hábitos regulares. Então, os bons hábitos, o que comer, quanto comer, não ingerir muito álcool, não ingerir muita cafeína, são as coisas que me afastariam dessa doença. Vou colocar um caso que é o caso da minha mãe, né? Ela já tem 78 anos, 79 anos, na verdade, e ela começou a sentir muita tontura ao levantar, ao abaixar. Isso foi agravando, foi ao médico e identificou realmente que o problema de tireoide, que atacou o labirinto. Resolvendo o problema da tireoide, o labirinto ele volta a ter uma estabilidade, doutor? Isso contribui. Nós vamos falar do tratamento daqui a pouco. Tratar uma doença de base que afeta o labirinto é a parte mais importante do tratamento. Entretanto, você pode ter uma injúria no labirinto já instalada que ele nunca vai funcionar de maneira satisfatória como anteriormente. Você vai ter menos sintomas, ou talvez um intervalo maior entre as crises, mas talvez não seja totalmente irreversível a normalidade mais. Depende muito de cada caso. Mas é um bom caminho, tratar a doença de base. Perfeito. É o melhor caminho. Perfeito. Pois não, Maria, pergunta chegando? Diga. Tem pergunta e tem também um elogio aqui da Bige, que está acompanhando a gente. Ela disse que está muito interessante essa reportagem aqui, viu, doutor? Obrigado. O João, lá do bairro Santa Terezinha, ligou, doutor, e quer saber o seguinte: um zumbido no ouvido tem cura? Ele disse que já tomou vários remédios, mas parece que tem uma cigarra dentro do ouvido. Uma pergunta muito interessante. E uma pergunta muito importante. O zumbido é um sintoma. O zumbido é uma sensação de um som anormal, que não existe uma fonte sonora externa, então só o paciente o sente, nós não podemos compartilhar com ele da sensação. Há várias definições de zumbido, alguns até classificam como uma sensação anômala, uma coisa que não existe, só o paciente ouve. Mas de maneira geral é um som que o paciente ouve, mas ninguém ouve. Dependendo da causa, Maria, é possível você curar, abolir o zumbido. Mas há causas que são incuráveis. O zumbido é o sintoma, é o efeito. Para todo efeito existe uma causa. E as causas são variadas. Quando a causa é passível de correção, o efeito some. Quando a causa não é curável, possivelmente eu não vou curar o paciente, mas eu posso ajudá-lo, amenizar, atenuar, posso ajudá-lo. Quase sempre eu posso ajudar um paciente com zumbido. Nem sempre eu posso abolir o zumbido. Então acho que a melhor resposta é: sempre há tratamento. Agora, se vai desaparecer ou não, depende de cada situação. Pois não. E existem outras doenças com quadro semelhante ao da labirintite, que dá para confundir, né? Tá. Boa pergunta. Virtualmente, qualquer doença que cause desequilíbrio corporal pode ser confundida com labirintite. Porque a labirintite é pensada por nós, pacientes, por todo mundo e por médicos gerais, como desequilíbrio. Desequilíbrio é uma das queixas mais comuns em qualquer procedimento do mundo. Se for fazer uma listagem, queixas principais, desequilíbrio é uma das mais comuns. Felizmente, a maioria das vezes, desequilíbrio é sinônimo de labirintite. Mas há outras causas, então vou citar algumas. Quando a gente fala de labirintite, fala de um órgão periférico, conforme eu falei. Órgãos centrais, eu não posso nomear como labirintite. Posso ter doenças que envolvem o cerebelo, outras estruturas do cérebro, mesmo as vias vestibulares do equilíbrio, mas não é o periférico, é o central, então a rigor não é labirintite. Posso ter doenças outras, por exemplo, oscilações da pressão. Tem pessoas que têm hipotensão, postural e não postural. A pressão sanguínea que perfunde o cérebro diminui. Imagina, se vai menos sangue no meu cérebro, eu vou desligar. Há pessoas que têm hipoglicemia, que é um termo incorreto, Neto. Gostaria de relatar um termo incorreto. Intolerância à glicose é um bom termo. Por quê? Certo. Se a pessoa pensa que tem hipoglicemia, ela vai pensar: eu tenho pouco açúcar no sangue, o que eu preciso fazer? Comer açúcar. É o contrário. Você não tem pouco açúcar, você produz muita insulina quando você come açúcar. E se você comer novamente produz mais e novamente cai. Então, intolerância à glicose. Quando o nível cai muito baixo, é como se a energia elétrica fosse tirada da tomada. Então, são doenças que causam desequilíbrio
E nada tem a ver com o labirinto. O labirinto é uma coisa importante, uma dica. Tontura, muito relacionada a movimentos de cabeça, associada a náuseas e vômitos, associada a alterações do ouvido. E uma coisa fundamental, Neto, isso é fundamental. Labirintite. Se você tem uma tontura que leva você a desmaio, se você se sente mal, parece que vai desmaiar, não se trata de labirintite a rigor. Porque o distúrbio labiríntico não causa alteração do nível de consciência. Perfeito. Então, quando a pessoa te conta essa história, ela pode ter labirintite também, mas ela tem algo mais. Algo mais. Porque a labirintite não vai fazer ela desmaiar ou sentir mal. Perfeito. Bom, vai sentir mal no sentido de ter vômito. Sim. Mas, sim. doutor, eu perdi a consciência, eu cheguei a desmaiar. Foi labirintite? Não, aconteceu algo mais. A investigação é essa. O diagnóstico está claro, né, como que é feito, até o exame clínico também, né, doutor? Mas vamos falar do tratamento. A pessoa que tem a labirintite, como é que ela é tratada? Quais são as formas de tratamento? Muito bom. A forma, como sempre, se você tem uma doença de base identificada, tem hipotireoidismo, tem intolerância à glicose, tem altos níveis de colesterol, é tratar a doença principal que levou aquilo. Certo. Ao mesmo tempo, ajudar o seu sistema nervoso, porque o sistema nervoso é maravilhoso, Neto. Ele tem mecanismos de compensação. Um labirinto funciona... A labirintite, eu gostaria de lembrar isso, é quando um labirinto dá uma informação incoerente com o outro. Certo. E o nosso cérebro recebe outras informações visuais e de sensores musculares. E ele soma as informações e nos mantém equilibrados perfeitamente. É maravilhoso. Perfeito, né? Mas um labirinto fala uma coisa que é incongruente com o que o outro fala. Ou os dois falam uma coisa incongruente com os outros dois sistemas, visual e paraperceptivo. Perfeito. O cérebro cria mecanismos de entender o que está errado e aos poucos compensar. E resta a nós médicos ajudar na recuperação desse sistema, tratando com drogas que melhorem a perfusão do labirinto ou que mexe com certos níveis de neurotransmissores que possam estar afetados. Então, medicamentos. Segundo, evitar fatores que vão agravar o labirinto. Os mais importantes são hipoglicemia. Então, não ficar muito tempo. O labirinto só sabe funcionar com glicose. As células do corpo que funcionam com glicose, com gordura, certo, com aminoácido, são flex. São flex. O labirinto não é só glicose. Então, quando eu tenho um baixo nível de glicose, ele funciona mal. Então, comer a cada 3 horas. Pensando nisso, não ingerir açúcar. Mas como assim, Cláudio? Não pode ter baixo açúcar, não pode comer? Comeu, muita insulina, horas depois... Vai embora rápido. Então é melhor comer outros alimentos que vão ser degradados e vão virar glicose e vão produzir menos insulina. E evitar estimulantes do sistema nervoso central. Qual é o principal? O café. O café... Cafeína. O café. Chocolate, chá mate, chá preto, coca, guaraná, energéticos. Então, isso faz parte. Alguns casos, Neto, existe uma terapia especial que chama reabilitação vestibular. Eu vou encaminhar meu paciente para exercícios repetitivos e acompanhados pela fonoaudióloga para fazer com que o labirinto dele sofra um processo de habituação e melhore mais rápido. E quando há fatores emocionais envolvidos, em alguns casos é muito nítido isso, enquanto você não trata o fator emocional, não há tratamento que melhore, suporte psicoterápico. Perfeito, que ajuda bastante também, né? Na maioria das vezes, em alguns casos é fundamental. Perfeito. Doutor, quero agradecer a sua participação aqui. Muito obrigado, viu? Agradeço. Intensa, bem explicado. Eu acho que o labirinto, a gente entende a importância que é, justamente pela explicação do senhor. E ficar atento, né? Procurar ajuda, passar por exame, procurar especialista. Eu que agradeço o convite, a participação. Agradeço a vocês, agradeço a Unimed. Espero ter ajudado. Muito bom. Muito obrigado. Você acompanhou o quadro Saúde, agora oferecimento Unimed Piracicaba.